Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Agostinho Ornelas, eu sou escritor e ilustrador, faço parte do grupo de pesquisa em Lis da UERJ. E hoje, no nosso projeto Encontros com o Autor, temos um grande convidado, o ilustrador Renato Alarcão. Ele tem um vasto currículo, é designer, mestre em artes narrativas pela School of Visual Arts. Ele tem trabalhos publicados em diversos jornais, incluindo o New York Times e revistas. Tem trabalhos em livros infantis no Brasil e nos Estados Unidos e já expôs em várias exposições ligadas à ilustração, inclusive em Tóquio, onde ele ganhou o prêmio Noma para livros ilustrados, que é uma competição patrocinada pela Unesco no Japão. Ele também é professor de artes visuais e percorre o Brasil inteiro ministrando cursos e palestras sobre a arte narrativa e a criatividade. Bom, estamos aqui esperando ele fazer a solicitação dele, se não já fez. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Por favor, postem seus comentários. A Sev falou que não está ouvindo, está sem som. Oi, Renato, tudo bom? Olá, tudo bem? Como vai? Então, estávamos esperando. Já apresentei seu currículo para o pessoal. Então, estávamos esperando você entrar, né? Esperando Ótimo, sua solicitação. ótimo, Já falei um pouco da sua vida, mas deixei muita coisa para você nos dizer. ótimo. Vamos Então, começar. vamos começar pela. Oi? Podemos começar. Então, beleza. Vamos começar pela sua biografia. Fala um pouco sobre a sua trajetória profissional, como você se tornou ilustrador e mais ou menos quantos trabalhos publicados. Eu imagino que você já tenha perdido a conta. E algum acontecimento que tenha marcado o início da sua carreira de um modo geral como ilustrador. Certo. Olha, eu acho que eu me tornei ilustrador primeiro, quando eu ainda antes de entrar para a faculdade, na casa onde eu cresci, com meu irmão mais velho, que era 7 anos mais velho. Ele era aficionado de rock progressivo, de umas bandas de rock pesado, e tinha uma coleção incrível de capas de LP ilustradas. Aquilo, para mim, era o máximo, né, do que eu já havia visto sobre arte. Não era igual a coleção Gênios da Pintura, onde eu via Rembrandt, Van Eyck, Portinari. Eu via naquelas capas de discos aquelas ilustrações e pensava, eu acho que eu quero ser esse tipo de artista. E aí um amigo dele me deu a sugestão de ir estudar design gráfico, que era o mais próximo daquilo que a gente estudaria, né, para se tornar ilustrador. Então eu fui estudar na UFRJ, design gráfico, e lá eu tive a boa sorte de ter excelentes professores bons de tipografia, que é um conteúdo importantíssimo para quem é ilustrador, o Volney. Tive professor de embalagem, o Marcos Doma.
E tive um professor de oficina básica de projeto, onde na aula dele a gente aprendia, começava com aquarela, com ecoline, depois acrílica. E quem era esse professor? E chegou um dia um senhor pacato dentro de sala, a gente já estava sentado, quando ele abriu o portfólio dele, só faltavam voar fadas e duendes daquele portfólio. Eu nunca havia visto de perto uma ilustração original. Já havia ido a museus, mas eu nunca tinha visto uma ilustração, uma obra gráfica. Então, esse cara era o Rui de Oliveira, que, para quem é estudioso de literatura, é fácil saber quem é. Mas para o público em geral, o Rui de Oliveira foi o cara que fez toda a concepção visual do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Criou prancha, desenho, conceito de como ia ser a Emília, como ia ser a Cuca, e aquilo era levado para a equipe de costureiras da Globo para transformar na fantasia. E aí aquele senhor começou a mostrar aqueles desenhos num livro sobre São Francisco de Assis, e eu fui ficando tão maravilhado com aqueles desenhos, aquela desproporção, corpinho pequeno, cabeça grande. Nossa, mas que coisa impressionante esse trabalho, que até hoje é o trabalho dele que mais me impressiona. Então, eu acho que eu comecei a imaginar que existia essa profissão no Brasil no dia em que eu tomei contato com esse professor, que hoje é um famoso ilustrador também, né? E a outra parte da sua pergunta, fatos interessantes do início da carreira. O que aconteceu? O meu projeto de graduação, o meu projeto final, no curso de design, eu não quis fazer logotipo, identidade visual, branding. Não havia internet ainda, em 1995. Então, eu tinha colegas que estavam fazendo uma marca de joias, né? Tinha gente fazendo camisetas. O meu projeto era, eu tive como orientador também esse mesmo professor, o Rui de Oliveira, era um olhar sobre a infância brasileira como se fosse um fotojornalista que captava as imagens que... Sabe quando você anda na rua e vê uma coisa incrível e não tem uma câmera? Hoje todo mundo tem uma câmera, mas em 95 ninguém andava com uma câmera e via uma cena incrível e fotografava. Tinha que dar sorte, era o famoso flagrante. Então eu resolvi recriar flagrantes de situações da infância brasileira e tive o Rui como orientador. Na verdade, o Rui diz, olha, eu só conheci o projeto nas últimas semanas, já estava tudo pronto, tudo pesquisado. Mas a verdade é que aquele trabalho me abriu portas, porque eu fui no Jornal do Brasil, ali na região do Cais do Porto, né? No Caju, naquele prédio. Era um jornal assim que meu pai assinava, era um jornal muito respeitável. Tinha uma revista muito importante, que era a revista de domingo. Eu levei os desenhos, os trabalhos de faculdade, de graduação, aquelas ilustrações, e consegui publicar num ensaio de 4 páginas na revista de domingo. Então, aquilo foi uma apresentação minha ao mercado, um jovem estudante saindo da faculdade. E o que aconteceu? Um editor da editora Moderna, o Pascoal Soto, já passou por várias editoras, é um profissional muitíssimo competente. Ele viu aqueles desenhos e me ligou. Eu estava trabalhando, um emprego totalmente infeliz, eu estava trabalhando, pilotando PC, usando CorelDRAW, numa agência de publicidade que fazia outdoor na Baixada Fluminense. E aí tocou o telefone no estúdio, era o editor, eu vi os seus trabalhos na revista de domingo e eu tenho aqui um trabalho para você. Fui lá conhecê-lo e esse trabalho era a capa da biografia do Betinho, da campanha da fome. Lembra? Lembro, Betinho, eu conheço a história. Morreu de AIDS, era irmão do Enfio. E aí o trabalho foi aprovado, né? O preço que eu dei, o preço estava bom para a editora também. E lá fui eu conhecer o Betinho. O Betinho era um herói, eu tinha 23, 24 anos. Todo mundo gostava do Betinho e tal, né? Um cara do bem. Uma figura bem carismática. Aí eu tive a sorte de conhecê-lo, fiz fotos,
porque minha ideia era fazer uma aquarela dele na capa. Então, esse trabalho foi o meu primeiro trabalho publicado pela editora Moderna e foi a capa da biografia dele. Então, foi um fato interessante, porque eu pude conhecer uma pessoa que era um herói, né? Assim, no sentido, um Que cara que marcou uma pensava no época. próximo, um cara que tinha campanha da fome contra a miséria. Lembra disso? O Fome Zero, né? Ação da É. cidadania contra a A ação fome e a miséria. ação da cidadania. Então, foi esse abre alas. Então, o meu projeto sobre infância, que tem a cena mais conhecida, é um garoto soltando pipa na Avenida Brasil, né? Na Múria. Sim. Uma cena que eu me vi lembro. muitas vezes indo para a faculdade, ali no fundão, perto do hospital universitário, e eu ficava assim, caramba, eu queria uma câmera para fotografar isso. Mas você não sacava uma câmera no ônibus, você tinha medo de ser assaltado. Hoje, qualquer celular fotografa. Então, aquela série teve 8 ilustrações de flagrantes, assim. Tinha uma outra situação que era um sujeito morto numa viela e umas crianças jogando bola de gude perto, sabe? Então, cenas Brasil roots, né? Um Brasil, uma realidade que muita gente vive e ninguém conhecia. Então, eu recriei aquelas cenas desenhando, entendeu? Mais algum outro detalhe, eu acho que a gente pode ir avançando. Que é muita coisa para contar mesmo. E como é que é o seu processo criativo de ilustração? Qual é a motivação ou inspiração, caso exista? Eu imagino que seja trabalho, né? Trabalhar duro, né? Suor, né? Sim. Olha, se eu for falar em inspiração, isso é algo muito importante que eu aprendi com o professor Rudi Oliveira. Ele dizia que a gente, como ilustrador, a gente nunca deve ser raso. Ele falava, não basta ser um bom desenhista, não basta saber figura humana, perspectiva, colagem, abstração, amar de Da Vinci a Kandinsky. Não adianta isso se você não for culto, se você não ler, se você não gostar de estudar, de aprender. E eu fui descobrindo que cada projeto era uma oportunidade para eu aumentar minha cultura. Eu vou citar só 2, que eu, ao terminar o projeto, eu senti que havia subido um degrau na minha humanidade, na minha inteligência, sabe? Por exemplo, um trabalho escrito pela Lia Neiva para a editora Nova Fronteira, né? Um livro de mitologia, né? O Herói e a Feiticeira se chama. Eu pesquisei cerâmica grega e aí todo o projeto foi elaborado em cima da paleta da cerâmica grega, que é uma cor de ferrugem, laranja, né, com preto e branco, um branco queimado, né? Então, um outro projeto, o ABC do Mundo Judaico, que foi escrito pelo Moacir Scliar, para a editora Edições SM. Na verdade, é a Santillana, né? Da Espanha. Tanto que o livro foi lançado também na Espanha. Esse livro, eu fiquei 5 meses nele e estudando a cultura judaica, que eu sempre tive uma imensa admiração pela cultura judaica, o povo do livro, né? Eu tenho uma oficina chamada Diário Gráfico, que a gente faz alterações em livros de sebo. Eu tinha uma aluna que ela era judia, a gente conversava sobre a dificuldade dela de pintar e cortar o livro. Aquele livro era uma coisa sagrada, né? Então, eu pude, nesse projeto, com o texto do Scliar, mergulhar assim, o mais fundo que eu consegui nas minhas intenções com um projeto de ilustração. Eu fiz um mergulho muito interessante na cultura judaica, né? Eu tive, por exemplo, imensa dificuldade em situações em que o texto do Scliar descrevia Deus, por exemplo, né? Que são memórias, né, pessoais do autor. Você teve que entrar no mundo dele, né? Com certeza, com certeza. Mas observa que você ilustrando, eu sou de criação católica. A religião católica construiu uma iconografia gigante no Ocidente, né? Nas catedrais, as pinturas,
pinturas, os mosaicos, é muita história, né? E a gente representou figuras santas. Agora, religião islâmica, a própria religião judaica, você não faz representações de seres humanos, de ícones, de pessoas. Então, a forma como lidam com o sagrado é diferente, né? Então, esses projetos todos me enriqueceram muito, né? Assim, como ser humano mesmo. Então, fazer ilustração, muitas vezes, é uma oportunidade para a gente crescer também na nossa humanidade. Nesse projeto do ABC Judaico, eu vi, assim, achei parecido com o processo de outros livros que você fez, né? Como o Pedro e o Cruzeiro do Sul, o Meu Avô Português. Eu lembro que era um projeto seu que eu acompanhei na época, você fazendo, quando eu fui seu aluno, né? Que tinha muito essa pegada de lembranças e de flashbacks, né? Sim, sim. Foi muito bem lembrado. Os dois livros, tecnicamente, foram feitos com acrílica, né? Então, um processo que eu gostei muito de fazer, por exemplo, no ABC Judaico, a primeira decisão na hora de fazer as ilustrações era a paleta do livro. A paleta do livro foi decidida quando eu, na papelaria, diante da estante de papéis Canson Mitente, que é um arco-íris, assim, uma estante vertical linda na loja, eu escolhi as 5 cores de papel que eu ia usar. O livro não tem papel branco, ele é tudo pintado em papéis coloridos. Então, se eu vou pintar uma cena que é um deserto lá na Palestina, eu já usava aquele papel que era um bege meio caramelo, então acrescentava azul claro no céu, mas a maior parte da cor daquela cena já era dada pelo papel, né? E no livro que você citou, o Pedro e o Cruzeiro do Sul, ele foi todo feito sobre um papel cinza azulado, sobre o qual eu apliquei as luzes com acrílica branca e os tons escuros com a mistura de sépia e ultramarine. Eu não uso preto. Então, foi um projeto todo monocromático, né? E que depois eu digitalizei, joguei para o computador e acrescentei todas as cores no digital, sem tirar aquela organicidade, aquela característica tátil da pintura, mas a cor do livro, que é um dos meus livros favoritos, devo dizer, Pedro e o Cruzeiro do Sul, eu pude usar esse aspecto. Por que eu gosto do Pedro e o Cruzeiro do Sul? Porque no meio da história, a autora Cleo Busato, ela decidiu falar do caderno das descobertas do Pedro. Aí eu falei com o autor assim, vamos daqui para frente, dessa frase para frente, as ilustrações vão ter o estilo do Pedro, do caderno dele, como se a gente estivesse folheando. Então vai ter colagem, vai ter um rabisco mais tosco, vai ter linhas de caderno no texto do livro. Então eu pude ser 2 ilustradores nesse mesmo livro, entendeu? Foi um ótimo projeto. Ou seja, acaba que o ilustrador muitas vezes tem que incorporar o personagem, né? Exato. Não deixamos de ser atores. Exato. Ou então diretores de arte, né? Mas a gente dirige os atores e entra, né? Experimenta várias linguagens, né? Exato. E olha, eu tenho uma pergunta já de uma amiga nossa aqui da Enlige, né? Que é a Seve, né? Qual é a técnica que você mais gosta de usar? Olha, eu já falei isso em várias lives. O que eu mais gosto é desenhar. Desenhar, assim, sentir o atrito da ferramenta. Essa ferramenta aqui. Lápis, sobre papel. Grafite, lápis colorido. Adoro. Eu tenho livros inteiros ilustrados só com grafite e papel, né? Eu lembro de um papo que a gente teve há muito tempo no ateliê, né, que a gente falou que o lápis é uma grande invenção, né? Ele funciona até na gravidade zero. Exato. Funciona na gravidade zero, funciona embaixo d'água, funciona quando a energia acaba. É uma invenção fantástica. É aquilo que o Humberto Eco dizia
de algumas invenções humanas que não tem como você melhorar ela. A faca, o garfo. Você vai fazer uma firula lá no cabo, vai botar um enfeite, vai criar uma... Mas, essencialmente, a alma daquele objeto é a mesma. Então, o lápis está nessa categoria. O livro, na minha opinião, o livro também está nessa categoria. Né? Ah, é. Quem já perdeu um livro digital numa chuva sabe o que eu estou falando. É. Pois é. E como é que você define o seu estilo? Eu procuro fugir de definições de estilo. Quando eu olho, assim, eu revejo minhas imagens, eu procuro pontos em comum, né? Um fio condutor entre elas. E aí eu percebo os meus heróis na arte ali, as influências, né? Kate Kollwitz, a narrativa do Rockwell, né? O desenho que eu amo, que é do Sargent, né? Não que eu desenhe como essas pessoas, mas eu meio que celebro a presença deles em mim, entendeu? Então eu gosto desse Bebe desenho. da fonte. Hã? Bebe da fonte, né? São fontes em que eu bebi, que é você narrar uma história com personagens que olham um para o outro, que correm de um momento para o outro. Mas isso pode mudar, entendeu? Por exemplo, eu tenho estudado agora, tenho feito uns bonecos, né? Então, pode ser que a minha ilustração, influenciada pelo fazer desses bonecos, que são muito toscos, a ilustração fique durinha durante um período da minha vida. Então, o que eu aprendi também na faculdade foi que, como ilustrador, você pode escolher 2 caminhos. Claro que você pode escolher um monte de caminhos, mas aqui na nossa conversa eu vou falar de 2 caminhos. Você pode escolher ser um artista que vai ter um estilo só, a sua carreira toda, e você vai ser reconhecido por aquele traço, não importa se é colagem, se é tinta, não importa, mas você tem um estilo, uma identidade, uma voz definida, ou você é um ilustrador camaleão que a cada livro, a cada projeto, você resolve, eu vou desenhar de um jeito, eu vou desenhar de um outro. Esse livro merece um desenho mais simples, esse livro acho que eu vou fazer em recorte. Então isso é possível depois de algum tempo de carreira. Você começando a carreira, você tem que ter um estilo no teu portfólio. Você não pode ter a cada página do portfólio, a cada sessão do teu portfólio online, você ter um trabalho num estilo diferente, né? Então, eu não vou dizer que foi um erro na minha carreira ter escolhido mudar a cada livro. Hoje está um pouco mais uniforme, mas eu gosto da ideia de fazer o que o meu professor chamava de abordagem. Qual é a sua abordagem? Ele dizia, por exemplo, você não pode ilustrar um texto, por exemplo, do Pedro Malazarte com o mesmo traço que você vai ilustrar o Corvo do Edgar Allan Poe. Faz sentido, não faz? Então ele sugeria mudar de estilo, né? Cada livro sugere isso. Então, durante muito tempo, eu segui esse caminho. Aí, quando fui estudar lá nos Estados Unidos, numa escola lá, recebíamos sempre diretores de arte para dar opinião sobre o portfólio. Teve um diretor de arte que falou: eu gosto de todas as peças do seu portfólio, mas eu não te daria um trabalho. E vou te dizer por quê. Porque você tem no seu portfólio um trabalho fofo para criança, um trabalho sério para adulto, um trabalho conceitual com um tema que pode ser sobre economia, sobre, enfim, saúde, um tema jornalístico. Então, essa variedade de temas do seu portfólio, ela mais te atrapalha do que ajuda. Então, eu entendendo isso, eu procurei criar portfólios diferentes para clientes diferentes. Então, trabalhos que eu faço, por exemplo, para livro infantil, vai ter um estilo e uma abordagem. Agora, se eu sou procurado por uma agência de publicidade para criar um cartaz, como aconteceu alguns anos atrás,
cartazes celebrando o Festival de Cannes e uma marca de cerveja. Foi a primeira vez na minha vida que uma agência de publicidade falou para mim assim: não tem briefing, a gente não vai te passar nenhuma ideia, a gente quer a sua ideia. Eu cheguei a ficar assim, opa, e agora? Foi Qual o desafio? foi uma experiência muito boa. Então, ter vários estilos me ajudou ao longo desses anos a poder atender clientes diferentes, né? Bom, e esses artistas que você citou ainda te influenciam na sua criação, que você acabou de citar, ou tem outros no momento que estão... Olha, muitos continuam influenciando sempre, nunca saem da lista dos 10 mais, né? Não. Nunca sai da lista dos 10 mais, né? Por exemplo, a Kate Kovacs, essa alemã, marcou muito a minha vida. Eu quero ir à Alemanha, no museu da Kate Kovacs, eu vou chorar diante do trabalho dela, né? Mas hoje, por exemplo, eu gosto muito de... Em Düsseldorf, né? Eu acho que é em Königsberg, na Alemanha. Por exemplo, hoje eu gosto muito do Richard Diebenkorn, um abstracionista, né? Gosto demais do trabalho dele. Mas, ao mesmo tempo, sou fã de um cara que faz realismo contemporâneo, como o Nicolai Zuribe, que eu sigo no Instagram. Ao mesmo tempo, eu gosto de um que faz uma arte que é figurativa, mas ela está no limiar da abstração. Se você olhar desatento, pensa que é uma abstração, que é o William Ray, W-R-A-Y. Então, tem tanta coisa interessante acontecendo em arte hoje que os nossos heróis, as nossas influências vão mudando, né? Então, hoje eu gosto muito de arte abstrata da boa, sabe? Você conseguir transmitir alguma coisa, eu não vou nem querer dar nome, sem usar nada do mundo real, é algo que é fascinante para mim hoje. Depois de quase 25 anos de carreira, a gente começa a gostar de coisas diferentes, né? Né? Quanto maior bagagem... Bagagem nunca é demais para o ilustrador, né? Se a gente vê bem. Bagagem de estilos, de pesquisa, nunca é demais, né? Até a própria nossa professora aqui, né? Que organiza o grupo, né, da Enlige, idealizadora, né, a Regina Micheli, está falando. Vários estilos favorecem a criatividade. Esse que é o ideal. Favorece a criatividade, mas observe que os nossos artistas, ilustradores de livro e os ilustradores estrangeiros também de literatura, né? Se pegar uma Rebecca Daltremere, né, a Isabelle Arsenault, todos têm uma identidade, um estilo, né? Até por isso eu tenho procurado nos meus últimos livros manter o estilo, embora as histórias sejam diferentes, né? Não variar demais. Mas eu estou coçando para fazer coisas diferentes. Porque você beber da fonte, pegar carona num pensamento, não quer dizer que vai te mudar, né? Você vai jogar de outra forma só, né? O estilo continua o mesmo, né? A caminhada continua a mesma. Exatamente. Eu estou observando algumas perguntas do pessoal e estou lembrando... Estou vendo que tem uma agora. Oi? Estou vendo uma agora aqui. Eu estou lembrando, por exemplo, de encontros de ilustradores. Por exemplo, alguns anos atrás eu tive em Recife, fiquei uma semana lá como o orientador de um curso de formação de ilustradores. Uma semana de aulas, foi muito bom. E tinham muitos profissionais lá participando, né, gente já no mercado. E foi bom conversar sobre ilustração, sobre mercado. E eu lembro que um dos colegas falou assim: é curioso, quando toco o telefone no meu estúdio, aqui em Recife, a agência de publicidade ou a editora do outro lado diz: eu tenho um projeto para você. A gente está querendo alguém que faça um livro em estilogravura nordestina. Aí ele fala: olha, você veio no estúdio errado.
eu só moro em Recife, eu não ilustro estilo de É. estilogravura pernambucana. Eu só tenho esse sotaque. Eu não sou um autor de estilogravura. Então ele dizia que às vezes era impressionante a ignorância, às vezes, de quem procurava o ilustrador em não olhar o site dele, ver qual é o estilo dele, o que ele faz. É a pessoa ideal para esse projeto, né? Então, É. é bem isso. Assim, é importante que quem nos contrata seja uma pessoa com cultura visual também, para poder, né, dialogar em cima daqueles esboços, daqueles estudos, saber exatamente como é que funciona um processo de criação, né, de uma ilustração. Por exemplo, quando a gente ilustra para revista, anos atrás uma revista me procurou e a pessoa da revista que fez o contato já enviou para mim no e-mail um layout, um desenho de como queria que fosse a ilustração, uma matéria sobre o trabalho escravo. Eu falei para ele, olha só, nada contra o seu desenho, mas eu gostaria de oferecer a minha ideia. E aí ele colocou da seguinte forma, não, você até pode oferecer a sua ideia, mas a gente quer que você ilustre a minha. Ele já respondeu desse jeito. Então, eu preferi não fazer o trabalho, né? Porque, por exemplo, Parece que o cara está querendo um Ghost Illustrator, né? é quase como a gente vai ser a mão desenhante e ele, essa pessoa, o cérebro. Ele pensa a imagem e a gente executa. Então, o ilustrador, ele tem que ser muito firme e explicar que no trabalho dele é um meio de expressão das ideias dele, a não ser que ele seja procurado por uma agência de publicidade, por um briefing. Olha, uma campanha da Havaianas, a gente quer um desenho assim, assim, assado, tem que passar alegria, tem que ter cor. Aí ele tem que botar a criatividade dele para correr em cima daquele trilho ali que o sujeito colocou na frente dele. Ele vai fazer o melhor possível, né? O quadro aqui do fundo está perguntando. Desculpe, fala. Bom, você já falou que a sua primeira obra publicada depois da faculdade foi o livro do Betinho, né? Você já falou, não vou repetir essa pergunta que estava aqui no roteiro, mas qual foi a sua sensação de publicar? Ó, meu trabalho publicado! Olha, foi uma sensação muito boa. E eu posso dizer uma coisa que vai um pouco além dessa sensação muito boa, é o seguinte. No início, Agostinho, vou ser muito sincero para você, me causava uma impressão muito ruim o valor que as editoras ofereciam pelo trabalho que a gente entregava. E eu, no início de carreira, eu já olhava aquilo e ficava, caramba, para eu viver disso, eu não posso fazer realismo, eu não posso fazer uma ilustração que me tome 2, 3 dias para terminar. Eu não posso. Eu tenho que ser um desenhista rápido, eu tenho que finalizar o trabalho rápido, né? E eu nunca consegui ser esse tipo de desenhista que resolve rápido uma ilustração. Então, eu vi o trabalho publicado, recebi, mas fiquei muito preocupado em manter a minha mente focada em maneiras de viver daquela profissão, entendeu? Então, eu procurei, seguindo um conselho de um professor americano que eu tive, eu procurei apoiar a minha carreira profissional num tripé. Se não pintasse trabalho de ilustração, eu tinha as minhas aulas no ateliê, que você foi meu aluno durante quase 10 anos, né, Agostinho? Eu aguentei você 10 anos. Então, pois é, né? Eu procurei colocar muito a minha carreira apoiada nesse tripé, né? Um tripé que eu só estou explorando agora, aos 50 anos, há 3 anos atrás, é um lado mais voltado a artes plásticas, ao fine arts, né? Então eu peguei toda uma pesquisa que eu tinha em sketchbooks e comecei a transformá-las em obras maiores. Então
vem pandemia, aí fecha ateliê, para de dar aula, aí apoio minha carreira na ilustração de novo. Então, eu venho trafegando ao longo da minha carreira, me apoiando nesses pontos importantes, entendeu? Só uma perguntinha, o nosso amigo, o Elcerdo, perguntou sobre o quadro aqui atrás, é Cláudio Tosi, tá certo? Vamos em frente. Vamos lá. E agora vamos falar sobre o prêmio Noma, uma pergunta parecida. Qual foi a sensação de receber esse prêmio e como isso refletiu na sua carreira? Olha, fiquei muitíssimo feliz, porque fica muito bonito no currículo você dizer, ganhei um prêmio no Japão. O Japão é tão Uma longe. vitrine, né? É um prêmio. Uma vitrine, né? É uma estrela no currículo. Esse tipo de prêmio, esse é da Unesco, né, que é um órgão da ONU lá para a infância. Então, é um prêmio que ele é oferecido a artistas das Américas, da Oceania e da Ásia e da África. No ano em que eu enviei meus trabalhos, que foi meu projeto de graduação com um orientador, Rui de Oliveira, sobre a infância do Brasil. O vencedor foi um artista africano, eu fui um dos segundos lugares, né? Que eles chamam de runners-up. Fiquei muitíssimo feliz, mas, como eu posso dizer, a gente acha que prêmio, pelo menos naquela época, seria um abre-portas, né, no mercado de procurar, né, um prêmio e tal. Mas naquela época não existia esse farol que é a rede social, que você escreve assim, e aí pessoal, bota a foto da medalha e fala, ganhei um prêmio no Japão, estou muito feliz. Hoje você bota em qualquer rede social e todo mundo sabe, você abre a sua cauda de pavão, mostra lá tudo que você fez. Então naquela época eu não ficava alardeando, né, no telefone com o editor, olha, vamos aumentar esse preço aí, cara, eu tenho um prêmio no Japão. Não existe isso, né? Então, acabou não tendo tanta utilidade como um abre-alas, né? Mas para mim foi uma grande alegria. O meu sonho era eles terem pago minha passagem para ir lá receber o prêmio, mas não rolou. Saiu algumas matérias em revistas também. Afinal, você ganhar um prêmio não é, vamos dizer, não é uma questão assim, não é não sei explicar, não quer dizer que não é uma verdade absoluta. Esse cara é bom, isso, cada um tem sua opinião, né? Pois é, eu já fui membro de júri de vários concursos, não foi nenhum, nem dois, nem três, tá? O que eu gostaria de tranquilizar as pessoas que enviam trabalhos para concurso, para entrar em catálogo, American Illustration ou Bolonha, todo concurso é opinião de 3 ou 4, no máximo 5 pessoas estão ali, e aí aquela confluência de gostos, aquele filtro que 3 pessoas fazem sobre todos aqueles trabalhos enviados, decidem o vencedor. O vencedor é o melhor? É o melhor para aquelas 3 pessoas que foram do júri. Se o júri tem 5 ou 10 pessoas, o trabalho é o melhor para aquelas 10 pessoas. Mas, em todo caso, você tem que dar essa sorte de gostarem do seu trabalho. E, claro, se antenar com o que está acontecendo no mundo da ilustração hoje, né? Eu tenho frequentemente falado em aulas o perigo dessa busca pelo realismo. Eu quase tento implorar para os meus alunos que eu sei que querem ser ilustradores, eu quase imploro para eles assim, vai numa livraria, procura um livro ilustrado hiperrealista, só vai achar enciclopédia. Você tem que ter uma expressão que esteja descolada dessa representação do mundo real, com luz, sombra, perspectiva, né? A minha ilustração tem um pouco disso? Tem, mas eu me descolo um pouco quando meus personagens têm uma cabeça grande, uma mão diferente. Então, a busca por um hiperrealismo por quem quer ser ilustrador, na minha opinião, é totalmente equivocada, né? Porque
Porque uma coisa que eu gostaria de falar, né? Porque realismo, se a gente vê bem, vê nas histórias da arte, né? Não é uma coisa que é reprodução da realidade. Rola criação e interpretação da realidade. Por exemplo, o próprio impressionismo e o expressionismo, que distorcem a realidade, são movimentos realistas, né? Isso é uma coisa que o próprio que muitos historiadores da arte dizem, né? O grito de Munch, né? Aquele quadro distorcido, baseado numa múmia inca, não deixa de ser realista também. É uma expressão de um desespero, né? Mas eu não chamaria esse quadro de realista, mas enfim, seria uma outra discussão. Outra discussão, desculpa ter viajado. É uma Então, digressãozinha, aí mas tô, é, eu disse é uma digressão que enriquece nossa conversa. é. Então, aí também tem uma outra pergunta, né, que muita gente perguntou, né? Se você puder citar 3 obras, né, a que te deu mais prazer na sua carreira, a que foi o maior desafio e a que teve assim, que foi uma pedreira de ilustrar, a mais difícil. Olha, eu gostei muito de ilustrar uma obra da Ana Maria Machado para a editora Alfaguara, que é um imprint daquela editora ali do Cosme Velho, esqueci o nome. Principalmente porque o texto era maravilhoso, o texto me trouxe memórias da minha infância mais feliz, que é quando eu tinha 12, 13 anos, e acampava na região descrita pelo texto da Ana Maria, que é aquela região ali perto de Paraty, Tarituba, aquelas vilas de pescadores, muito simples. Eu acampei muito ali com meu tio, meus primos. Então foi um prazer imenso também por trabalhar com a Daniela Duarte, que foi uma diretora de arte, de uma editora de literatura infantil de muita sensibilidade, de muita inteligência também e de finíssimo trato, sabe? Você lidar com pessoas bacanas que amam muito aquele trabalho, aquele projeto, que às vezes entende até você produzir além do que é a encomenda do projeto, você fazer um número imenso de estudos para uma única ilustração e a pessoa entender que você está querendo tirar de si o melhor por aquele livro. E aí essa editora escolhe o papel poli, aí manda imprimir em 2 tipos de papel, envia pelo motoboy e fala: imprimir sua ilustração em 2 tipos de papel. Me diga qual dos 2 você acha mais legal. Aí você telefona e vê um papo maravilhoso sobre como um determinado papel mais amarelado e fosco tornou sua ilustração mais bonita. Então foi muito bom fazer esse livro, né? Livros que foram uma pedreira, ô Agostinho, seria indelicado eu dizer que livro X ou Y foi uma pedreira. Melhor não. Desculpa. Mas eu posso dizer assim que foram difíceis. Difícil. Que foi um desafio difícil. O ABC judaico foi difícil porque ele tinha situações em que eu tinha que ilustrar para jovens e crianças o verbete N de nazismo e neonazismo. Aí eu entro no Google lá e vou pesquisar, né? Mas depois de 2 dias, 3, olhando dia após dia imagens terríveis, eu já estou embebido daquele conteúdo e tenho que criar as ilustrações. Né? No mesmo livro, algumas ilustrações que repetidamente não eram aprovados os esboços, porque iam contra algum aspecto da tradição judaica. Por exemplo, Messias. Na tradição judaica, o Messias vai chegar ao mundo quando o mundo estiver em completa paz e harmonia, e aí ele vem. Né? Por isso que sempre que aparece alguém, um Henri Cristo, dizendo eu sou o Messias, é só olhar o mundo em volta e falar, não, esse cara, o mundo não está em paz. Então, conceitos muito complicados para você transformar em imagens. Né? Então, como é que eu desenho a vinda do Messias? Então, foi uma pedreira nesse sentido, que realmente me obrigou
obrigou minhas engrenagens a trabalhar dobrado, entendeu? Refleti muito. Sim, aprendi muito. Por isso que eu disse, esses livros fazem a gente crescer, entende? A gente cresce como pessoa mesmo. Aí você poderia falar qual foi o seu último trabalho publicado? Poderia dar algum spoiler para a gente sobre o livro, falar um pouco da sua obra para a gente? Sim, foi para uma editora também muito boa, a CEP, de Pernambuco. A Companhia Editora de Pernambuco, eles todo ano fazem um concurso nacional de literatura. Então, você aí que está ouvindo a live, que escreve, fique atento, quando tiver o concurso, envie uma história. Vai que eles aceitam, gostam da sua história, vai que a opinião do júri escolhe a sua história. Então, veio parar nas minhas mãos esse texto que foi premiado no concurso da CEP, de literatura infantil. Né? Chama-se A Menina que Engoliu o Céu. Né? Está espelhado. A Menina que Engoliu o Céu Estrelado. Exatamente. Está aí na sua mão. Por que o Instagram mostra Adorei invertido, esse livro. né? Engraçado. O Instagram mostra invertido. Então, esse livro foi um prazer ilustrar, porque ele também é muito bem escrito. Vou até mostrar aqui, dar uma folheada rápida aí para mostrar para a galera. É um livro bem legal. Ele tem muito a estrutura, aquela estrutura narrativa da jornada do herói mítico, né? A menina... Do herói como? A jornada do herói, né? Que o Joseph Campbell tanto falou no Poder do Mito, no Herói de Mil Faces, que é aquele arco narrativo do herói que passa por provações, né? Ele sai de uma certa zona de conforto, vai enfrentar 1000 perigos para conquistar alguma coisa. Então, essa história se passa no sertão, no árido nordestino, e essa menina, com seu bode, ela está à procura do pai, que também é um mito recorrente. Olha só, essas duas sereias são minhas personagens favoritas. Na verdade, uma sereia de 2 cabeças. Eu botei ela bem gorda, bem obesa. Engraçado que eu estou desenhando uma sereia aqui, mas é outro estilo. Mas essa ilustração eu acho engraçadíssima, divertidíssima. Eu também acho. Então, esse foi um livro muito bom que eu ilustrei. Tive a alegria mesmo de pegar um texto muito bom e trabalhar com muita liberdade, né? Porque eu diria que é um dos aspectos mais importantes para um artista trabalhar, além de ter segurança financeira, não ficar passando sufoco, né? Medo do mês seguinte, da semana seguinte, é o aspecto da liberdade. Então, o artista que conquista a liberdade de apresentar a ideia dele, né? Ele conquistou algo importante. Sim. E, bom, como é que você lida com essa diferença do público não só leitor, como também editor? Isso está embutido em algumas perguntas, algumas respostas anteriores, perdão. Algumas respostas anteriores que eu dei. Por exemplo, deixa eu ajeitar aqui o meu celular, que ele... Só um segundinho, pessoal, que ele está mal posicionado aqui. Então, um segundinho, Agostinho. Desculpe aí, pessoal. Tudo bem. Só para ele ficar... Estúdio de televisão é caseiro. Agora sim, para aí. Desculpa. Estava dizendo, isso está embutido em algumas das respostas anteriores, quando eu falei da importância do editor conhecer, ter uma cultura visual, né, para saber avaliar os caminhos que o ilustrador está tomando no projeto, né? Sobre o público, quando você pergunta isso, essa é uma pergunta que eu sempre faço quando vou ilustrar um livro, depois de lê-lo,
eu tenho na minha cabeça um público específico. Pela forma como a história é narrada, eu consigo imaginar qual é o público. Aí depois, numa conversa com o editor, eu vou perguntar: isso aqui é para criança entre 9 e 12 anos. É exatamente esse público. Ah, então tá, então vamos em frente. Eu ilustrei para a editora Rocco. O livro Eu Quero Ver a Lua é para criança pequenininha, né? Então, eu procurei fazer... Os originais são pequenininhos e aí foram super ampliados para ficarem com muita textura no livro. É um livro também que eu gosto muito do resultado. Então, dependendo do público também, eu acho que minha ilustração muda um pouco. Entendeu? Sim. E... Bom, acho que essa próxima pergunta, acho que você acabou já falando nas falas, né? Já passou por algum problema de patrulhamento estético, com alguma editora aconselhando-o a mudar de estilo? Não, nunca aconteceu. Nunca. Olha, eu estou vendo aqui, Agostinho, uma pergunta muito boa da Jenny Iglesias, Polidoro. Ah, sim. Ela está dizendo, quando a ilustração conversa Engraçado, não com está o me texto... aparecendo. Para mim apareceu aqui, olha, quando a ilustração conversa com o texto, a harmonia. E qual é o perigo da imagem extrapolar, né? Quando É. a ilustração extrapola o texto, né? Sempre que a gente vai ilustrar, se o texto fala João desceu a ladeira de bicicleta, eu não posso fazer uma ilustração do João descendo a ladeira de bicicleta. Eu vou ter que pensar mil maneiras. De repente eu faço as mãos dele segurando o volante enfim, ao invés de uma cena de longe com ele descendo a ladeira, e a ilustração é uma repetição do texto. Mas às vezes há livros onde a ilustração ela é de tal forma exuberante que ela ofusca o texto. Então, eu tenho exemplos, eu não vou lembrar o nome do livro, porque é um livro que saiu pela Rocco, o ilustrador é um russo. E tem alguns ilustradores russos, naquela mesma série onde teve o livro da Madonna, tinha outros livros, lembra? Na época que aquela série foi sendo publicada, algumas ilustrações daqueles ilustradores russos hiperdetalhistas, elas exploravam um universo que não, assim, ela levava a gente para outros lugares. Então, por exemplo, eu tenho um livro em que a ilustração fala de uma carruagem que o príncipe vai pegar, essa carruagem. E a ilustração do livro, a carruagem é puxada por um selacanto, por um peixe gigante, selacanto, flutuando no vazio, puxando uma carruagem. Então, é uma piração tão grande que, enfim, dependendo da pessoa que olha, é bom, outra pessoa olha e acha ruim. Eu acho as ilustrações lindas, tão lindas que eu não lembro o nome do livro e não lembro nem o texto sobre o que era, mas eu lembro desse selacanto puxando uma carruagem. Entende? Então, existem livros que vão mesmo deixar uma marca muito forte na gente, mais do que o texto. Tá? Não precisa ser uma queda de braço entre o ilustrador e o escritor. É sempre um trabalho onde a gente busca uma harmonia, né? Entendeu? Mas, enfim, eu acho que não há muitas regras, não. Nesse ponto, eu sou a favor de não ter tanta regra. Agora vem aquelas perguntas para analisar a conjuntura. Como você vê o cenário da ilustração no Brasil de hoje e que caminho os ilustradores estão descobrindo para sobreviver em tempos de afastamento social? Olha, Ilustrador sempre trabalha em home office, né, mesmo? Aí não tem muita diferença, né? Nós vivemos em nossas ilhas isoladas, né? Eu diria, o artista que não está preparado para a solidão, cara, ele não vai conseguir ser artista. Claro que existem equipes que criam juntos e tal, mas é importante a gente estar preparado para a solidão, né? Agora, financeiramente,
eu só posso falar por mim, não posso falar pelos outros, do que as pessoas estão fazendo. Mas por mim, eu sigo colocando em prática o plano que aquele meu professor da School of Visual Arts me aconselhou. Ele falou, não coloque todos os seus ovos de ouro embaixo da mesma galinha, né? Então ele dizia, eu apoio minha carreira em um tripé. Esse professor falou, a minha carreira está num tripé. Eu sou diretor do mestrado da SVA, diretor, não só diretor, mas o cara que criou o mestrado. Eu vou lá 2 vezes por semana. Paralelo a isso, eu tenho um trabalho como ilustrador, ele me contando. Só que eu estou num nicho muito específico, que são temas pesados, meu trabalho é sombrio. Então, poucas vezes surge demanda para o meu trabalho. Mas quando eu faço uma ilustração por mês, eu pago o aluguel de todo o ateliê, telefone. Na época ele nem tinha internet. E aí a terceira perna onde ele se apoia, esse é o conselho dele. A terceira perna onde eu me apoio é o meu trabalho como artista plástico. Eu faço 2 exposições por ano, né? Ele me contou na época, se eu vender uma obra, eu vendo por $25 mil uma obra. Hoje é uma grana. Eu estou te falando de coisa de 20 anos atrás, tá? Então, quando eu vi o conselho desse professor, eu refleti muito sobre a minha carreira e procurei essa segurança de apoiá-la em diferentes pés, entendeu? Então, eu tenho outros projetos acontecendo que estão ainda em fase gestacional, mas que para mim são muito importantes para que eu possa lá na frente colher alguma coisa. Então, frequentemente a gente planta umas sementes agora para colher depois. Muita gente foi surpreendida com a pandemia, né? Eu não sei como os colegas estão sobrevivendo, mas eu migrei todas as minhas aulas para o online. Eu estou estudando mais, eu estou lendo mais, porque eu vou preparar aulas para mais pessoas. Elas pagam uma ínfima porção do que era uma mensalidade numa aula física. Mas eu consigo, por exemplo, ter mais alunos nos meus cursos. Isso que em marketing se chama você ter um ganho na cauda longa, né? Então, por exemplo, eu tenho um curso que abre na sexta-feira e encerra na segunda-feira à meia-noite. Custa R$20. Então, a pessoa entra na página, ela tem 60 horas de conteúdo lá, se ela quiser ver. Mas ela só tem 4 dias. E na segunda-feira tem uma aula ao vivo, né? Então, ao invés de ter uma mensalidade num preço alto, eu posso oferecer esse tipo de oportunidade para quem quer aprender pela internet, né? Então, por exemplo, no Instagram, eu procurei também separar as minhas coisas. Que nem aquele conselho que eu recebi de um professor americano também. Pega o seu portfólio e distribui ele para clientes diferentes. Você só vai mostrar para a editora de livros infantis ilustrações infantis. Uma agência de publicidade te procura e quer que você faça um retrato de alguém, você mostra para ele que você faz retrato, né? Então, a gente vai fracionando as coisas em áreas estanques, né? Então, eu tenho, dentro do Instagram, que é a minha plataforma principal hoje, Instagram e Facebook, para dar aulas e me comunicar com as pessoas. Eu tenho a minha página pessoal, que é r.alarcão. Tem uma página só dos meus cursos, que é Alarcão Workshops, com S no final. E tem uma terceira página que é só para as minhas investigações em artes plásticas, em subjetividades, em poesia visual, e qualquer coisa que não se enquadra na objetividade da ilustração e não tem a ver com aula. E é a minha vertente mais atual, que é a página
A-L, Arca, como se fosse Alarca, mas com um ponto depois do L. Então, no Instagram eu tenho essas 3 contas que são o meu canal de expressão, entendeu? De contato com o público. Sim. Bom, Renato, quero dizer que foi um prazer te reencontrar aqui no nosso grupo dos Encontros de Literatura Infanto-Juvenil da UERJ, ministrado pela professora Regina Micheli. Ótimo. Esperamos que essa pandemia acabe logo, que... Já tomou vacina, Renato? Não tomei, não. Não tomou, né? Bom, não chegou na sua década ainda, não vou perguntar a sua idade. Eu sei, mas não vou perguntar. Vou fazer 51 em setembro. Ainda não chegou na década de 50, pelo visto, né? Não. Então, a gente, aí, após essa pandemia, todo mundo aqui vacinado, a gente espera fazer um encontro presencial com você novamente. E você que tanto mencionou sobre o professor Rui de Oliveira, ele é uma pessoa que já há anos, até antes de eu entrar nesse grupo, ele já vinha dando... A primeira vez que eu entrei para esse grupo que eu conheci, foi assistir uma palestra do Rui. Ótimo. Né? O Rui, né, como você falou, é uma referência, né, tipo, não só para quem foi aluno, teve o privilégio de ser aluno dele, mas como também pessoas que compraram os livros dele, que ele, além de bom ilustrador, é um bom teórico. Sim. E também ele... Ou seja, todo mundo bebe da fonte do Rui. Mesmo quem não foi aluno dele, tá aí, né? Ótimo. E muito bom ter você aí, que foi um discípulo e citou ele muito aí. Obrigado. Todos... Eu tenho umas últimas palavras a avisar o pessoal que está assistindo que na minha página Larcão Workshops eu anunciei os próximos cursos, tá? Vai ter um curso de narrativas ilustradas, é um curso de ilustração e a técnica principal que eu vou usar para apresentar o assunto é a aquarela. Se a pessoa não é ilustradora, não desenha, nem pinta com aquarela, ela vai se beneficiar do curso porque ela vai poder me ver pintando, conversando sobre o processo de criação das ilustrações. Muito legal. Então, esse curso de narrativas ilustradas começa em junho. E eu tenho também uma mentoria em artes visuais. E agora estou terminando a primeira turma. Os projetos estão incríveis. Realmente são pessoas muito talentosas que vieram fazer a primeira turma. E a segunda turma começa também em junho. Quem tiver interesse em conhecer, vai na minha página loja.renatoalarcão.com.br. Tá bom? Então tá, foi um prazer, Renato. Grande abraço. Obrigado, Agostinho. Então é isso. Obrigado, professora Regina Micheli, também por esse grupo de estudos aí. A gente precisa de mais gente estudando a literatura infantil, porque tudo começa pelas crianças, não é verdade? A gente ajuda a formar leitores lá na frente. E outra coisa, né, Renato? A ilustração é um instrumento de comunicação imagética, não verbal. Ou então, ilustração é literatura, só não é com palavras. A gente escreve com desenhos, né? Então, estamos juntos aí, ilustradores e escritores. Perfeito. Com certeza. Falou, então. Um abraço. Obrigado, pessoal, a todos que vieram, tá? Tchau, tchau.